Olá, sobre minha última enquete no Instagram, perguntando qual dessas vantagens não é adquirida com uma viga T. Primeira questão é, antigamente era muito mais comum ser utilizado uma viga T, ou seja, ao invés de eu fazer uma viga, digamos, seção retangular, eu alargava e usava a laje como um todo como parte da minha viga, ok? Isso, hoje em dia, é menos usado, tem um motivo para isso, mas a questão crítica é, viga T pode ser eficiente em alguns casos específicos, inclusive, ela pode ser uma solução bem eficiente para resolver problemas que a gente tem numa concepção problemática. Primeira questão que a gente tem aqui é o seguinte, eu coloquei essas 4 alternativas, uma distribuição aqui aleatória, ok? Novamente, minhas enquetes mostram que se a pessoa parar, realmente, os engenheiros que você vê, projetando estruturas, isso aqui, e boa parte das pessoas que respondem minhas enquetes são engenheiros, se eles pararem para realmente analisar uma estrutura manualmente, eles não vão conseguir, eles vão ter dificuldade, porque eles conseguem, mal bem só modelar, não conseguem parar e analisar a estrutura. Então vamos lá. Primeira questão é, a gente tem 4 possibilidades. Pegando pela menos respondida, aumenta a inércia. Teve 100 engenheiros ou estudantes de engenharia que falaram que quando eu faço uma viga T, eu não tenho aumento de inércia. Ok? Então a questão, eu tenho aumento de inércia? Bom, eu tinha uma seção aqui X, ok? Tá? A colocação concreta aqui, beleza? Tá? Quando eu troco ela para uma viga T, ou seja, quando eu utilizo o concreto aqui do lado, eu não estou aumentando a área de concreto pelo qual a viga está trabalhando? Sim. Então a primeira questão que a gente tem é que vai aumentar a inércia. Ok? Só que de aumentar a inércia da seção bruta já é eficiente. Tá? Mas a questão é, como essa viga aqui, ela vai ter mais concreto, digamos, o concreto solicitado vai estar aqui em cima, o concreto vai estar menos solicitado no total e o aço vai ter menos solicitado, então a fissuração reduz também. Entendido? Tá? Porque como tem uma maior seção, se os momentos forem iguais, vai até aumentar o momento fator da viga fissurada e vai aumentar quanto de carga tem que ser aplicada para ela fissurar. Entendido? Então, que responder realmente que não aumenta a inércia, totalmente correto, ela aumenta drasticamente a inércia. Ok? Depois a gente vai comparar os valores exatos dessa viga aqui. Ok? Próximo, facilita mal negativo. 142 pessoas falaram que não. E a questão é, na verdade, é muito simples aqui. Eu posso colocar aço em qualquer posição aqui, ó. Certo? Tá? Com base em ter limites normativos de quanto da viga que a gente pode utilizar, ok? Então, eu não consigo utilizar 3 metros de largura digamos, para a peça, mas a questão que a gente consegue, BR-18, ok? O que a gente consegue utilizar é o quê? A gente consegue utilizar uma grande região. A gente consegue utilizar em torno de 10% do vão tranquilamente até mais, dependendo do caso. Tá? Agora não peguei a norma específica, questão específica, mas a questão é que a gente consegue utilizar uma boa parte da viga como uma seção, digamos, T. Okay? A gente consegue considerar boa parte da resistência e ela facilita muito o normal negativo. Eu posso fazer uma viga de 50 de largura se eu colocar 10 ferros. Imagina uma viga que tenha 14. Vou colocar no máximo 3 ferros. Para facilitar a vibração, 2. Ok? Quando eu tenho uma viga T, eu preciso colocar 10 ferros, então eu não vou colocar os 10, no caso, para facilitar a vibração e tudo mais, mas uns 6, 7, 8 ferros eu consigo. E eu consigo algumas questões. Primeiro, eu consigo ter uma distribuição melhor do aço. Ok? Por exemplo, eu tenho que colocar 2 ferros. Eu tenho que colocar ou 2 ferros 12.5, não passa, tem que ser 2 ferros 16. Eu não tenho a possibilidade, por exemplo, de colocar 2 ferros 12.5 mais um de 10, ou mais um de 8. Ok? Ou 4 ferros 10, 5 ferros 10. Entendido? Tá? Ou 5 ferros, 6 ferros de 8, ok? Quando tem uma viga T eu posso fazer isso, então não é questão de facilitar para mal negativo, ok? A gente tem duas questões, aumenta a VRD, possibilidade número 1, ou evita o domínio 4, ok? Para momento fator positivo. Questão aqui é o seguinte, o que suporta cada esforço? E se a gente sabe essa questão, que tipo, não é uma questão, meu Deus do céu, isso aqui a gente só aprende, não, isso aqui a gente aprende em resistências materiais. Ah, mas eu só quero aprender concreto armado, isso aqui resistências materiais é base para concreto armado também. Mas a questão é, como que o cortante se distribui numa viga, tá? Ok, claro, maior na ponta, sim, tá? Mas na seção da viga, como distribui? Basicamente eu tenho um gráfico de cortante, assim, ó, certo? A tensão de cortante é assim. Pode ver que no topo aqui, ó, tem uma pequena região. Certo? Na alma que eu vou ter os maiores, bem no centro da alma, os maiores esforços cortantes. Então, quando eu tenho uma viga de 14 de largura e eu mudo ela para a seção T,
Quanto de largura aumentou da alma? Nada, 14. Ok? Então a questão é que não melhora em nada no VRD. Ok? Então a resposta correta é o que ela não ajuda? Ela não aumenta o VRD. Ok? E outra questão, evita o domínio 4? E a resposta é sim, é justamente essa a função de uma viga T. Quando tem momento fator positivo, vamos lembrar, o que é o domínio 4? É quando o concreto arrebenta antes do aço. Ok? Como que eu faço para o concreto não arrebentar? Eu coloco mais concreto. Okay? Quando faço uma viga T, eu aumento drasticamente a região de concreto no topo. Então, uma viga T, ela vai necessariamente ter... É praticamente impossível arrebentar uma viga T com momento fator positivo. Por que eu falo isso? Bom, vamos imaginar uma viga que tem, sei lá, 14 por 50. Ok? Tá, o que eu tenho que imaginar aqui? Bom, o que eu tenho que imaginar aqui é o seguinte. Qual que é o momento fator que vai fazer essa viga chegar em 0,36, de 36% da região solicitada? Bom, imagino que desse são uns 46 centímetros, vezes 0,36, que é a região máxima, eu teria uma altura comprimida de 16,56, vezes 14, vezes um acidente em torno de 0,15, que vai ficar 25, ok? Eu teria uma compressão ali de 34 toneladas. Multiplicado isso aqui por 46 vezes 0,32, eu teria que gerar um momento de, claro, dividido por 100, né? 13 toneladas-força-metro para essa viga, ok? E essa viga com 13 toneladas-força-metro, lembrando que a carga é 34,776, dividido por 5 vezes 1,15, teria que ser uma viga já com uns 8 centímetros quadrados, seria 4/16, que nem vai caber numa viga dessa. Teria que ser, 2 ferros de 20 mais 1 de 16 para caber aqui numa viga dessa. É uma viga com muito aço. Agora, só isso aqui já é uma viga com bastante aço. Se eu tivesse uma viga com 100 de largura, por exemplo, tá? Ela tem 100 de largura no topo. Bom, 14 centímetros vezes 100, eu teria 1.400 centímetros, vezes 0,15, eu teria 210 toneladas. Ok? Entendido isso aqui? Agora, a próxima questão que a gente tem, isso aqui para 10 centímetros, na verdade, 10 centímetros, 10 vezes 100, que essa capa aqui tem a 10 de espessura apenas, ok? Vezes 0,15, eu estaria falando de 150 toneladas. Isso aqui, quando eu multiplico por 46, não, agora vai ser um pouco menos, 46 menos 5, né, porque eu tenho só 10 centímetros comprimidos, dividido por 100, teria que ter um momento de 61 toneladas força-metro, contra 13, ok? A carga de 150 toneladas é o quê? 150 dividido por 5 vezes 1,15 seria 34 centímetros quadrados. Seriam 7 ferros de 25 milímetros. Nem faz sentido 7 ferros de 25 numa viga dessas. Ok? Por 34,5 dividido por 14 dividido por 50 na ação normal, está falando de 5% de AS sobre a C. O que é um absurdo, não faz sentido nem colocar tudo isso aqui. Entendido? Então, uma viga T é justamente essa é a resposta mais dita, que uma viga não ajuda, é justamente o que ela mais ajuda. Uma viga T é feita para evitar o domínio 4. Isso que é o que uma viga T faz. Ela evita o domínio 4. Ela reduz um pouquinho a taxa de aço, ela ajuda um pouquinho, ela reduz a deformação, mas ela é feita para evitar o domínio 4. Agora tem uma questão, quando que eu vou utilizar uma viga T? Ah, vai ser só por domínio 4. Não, porque tem uma outra função. E para isso a gente vai comparar com uma outra opção que eu teria quando tem uma viga mais larga. Que é o quê? Bom, tem uma viga não estava resistindo. Digamos que eu cheguei no limite de altura, né? Porque estruturalmente falando, o mais eficiente é sempre aumentar a altura. Okay? Se eu posso aumentar a altura de uma viga, eu vou aumentar a altura de uma viga, porque a maneira mais econômica de uma viga ganhar resistência é aumentando a altura. Mas imaginando que eu não possa, ok? Tá? Eu teria duas opções, ou eu aumento a largura como um todo, ou eu aumento a largura só no topo. Entendido a questão? Essas duas opções. Então a viga T é, ao invés de aumentar toda a largura da viga, eu aumento só o topo, eu faço um aumento concentrado. E para isso eu quero demonstrar uma situação, que é o seguinte aqui, ó. Pegando pela minha planilha de vigas, eu fiz uns cálculos aqui e planilhei, mas a questão é, vamos imaginar que uma viga tenha apoio em engaste, ok? Tipo uns 6 metros de vão com 50 de altura. Se eu tivesse um vão, eu tenho vão de 3 metros na minha obra e posso fazer viga de 30, viga de 40. Não é problema para precisar de viga T, ok? Uma viga T é uma maneira artificial de aumentar a largura da viga, ok? Tá? Imagina que ela tem, sei lá, 2 toneladas por metro mais peso próprio, ok? Tá? Em uma FCK de 30. O que vai acontecer aqui é o seguinte, uma viga apoio em gasto, lembrando, ela tem mais momentos negativos. O que vai acontecer é o quê? O momento fator para uma viga T, uma viga retangular, vai ser o mesmo, porque eu estou usando a laje que já existia de qualquer maneira, não é problema. Tá? Vai gastar um pouco mais de aço, mas a laje continua igual. Se eu alargasse a viga, uma viga 14, uma viga de 25, eu aumentaria o momento porque o peso da viga aumenta.
ok? E essa que é a questão que a gente tem quando tem uma viga retangular com vão maior, uma viga larga com vão grande, é que eu aumento o peso dela, ok? Vamos lembrar que uma viga está de 25 por 50, ok? 25 por 50 vezes 2,5, só a viga pesa 300 kg por metro. Ok? Daí ela tem que exportar 2 kg força, ela tem que exportar 2,3. Entendido? Então eu estou com peso considerável, que não é tanto assim, mas estou falando de 15%, sendo só o peso da viga. Ok? Área de aço positiva. Para 7,7 kgfm de MD, mediria 3,67 para uma viga T, 3,9 para uma viga retangular e 4 para uma viga retangular larga. Ok? A viga retangular larga precisa de mais aço porque ela tem mais momento. A diferença é pequena, mas existe. Já que precisa menos aço é a T, porque eu tenho muita região de concreto, então o aço consegue um braço de alavanca melhor, porque ele consegue solidarizar com o concreto lá no topo. Ok? E a armadura vai ser praticamente a mesma, tem uma pequena diferença aqui, 3 ferros 2,5 para 2,16, mas é uma armadura similar, é 3,67 para 4 cm², é menos de 10%. Agora, como que fica no negativo? Bom, um momento de 13,7, que quando a viga é apoio em gasto vai para 14,57, vai gerar o quê? Vai gerar uma taxa de aço mínima? Novamente a questão, de maneira similar, mas novamente a questão na viga T. Eu poderia colocar tipo 10 ferros e 10 na viga T, porque tem espaço sobrando para colocar 10 ferros na primeira camada, ok? Se eu fosse trabalhar com uma viga retangular, já precisaria colocar a segunda camada, já iria para 5 ferros e 16, ok? É bem mais aço. E quando eu tenho uma viga retangular, mas com maior largura, a taxa de aço é menor, apesar do momento maior, e eu consigo colocar uma taxa de aço similar. 10,16 é igual a 4,16. Só a coragem é pior, mas é similar, tá? Agora, estribos, né? A área de aço dos estribos. O maior espaçamento, ou seja, o menor taxa de aço dos estribos, vai ser uma viga retangular mais larga. Ok? Então, quando eu tenho uma necessidade de cortante mais pesado, eu posso aumentar a largura da viga, tá? E a inércia? Bom, a viga que vai ter mais inércia dessas três aqui, ó, vai ser a viga T nesse caso, trocando para a viga retangular de 25. Teria como a viga retangular ganhar nesse caso? Sim, se eu tivesse feito ela de 30, 35, 40 de largura, eu poderia resolver a situação, ok? Mas o que eu vi aqui? Eu vi que quando eu tenho um vão apoio em gaste, apesar da viga T, ela dá umas vantagens, uma viga retangular consegue quase empatar, ok? A área de aço é bem similar, a área de aço negativa é bem similar, os estribos não tem tanta diferença e a inércia não tem tanta diferença, ok? Então se eu for pensar que eu tenho negativo pesado, não é a situação da viga T. Agora, vamos pensar uma outra situação. Apoio, apoio, ok? Então uma viga com 2 apoios, ou, tá, no caso todo, no concreto não existe apoio em cima, mas imagina que ela tem um engaste muito pequeno, ok? Tá ligado no pilar de baixo rigidez, por exemplo. Mesmo vão, mesma altura, a carga igual, novamente. Só colocando FSK 25 para demonstrar mais a situação, tá? Porque quando o FSK mais alto, também é uma maneira de alargar artificialmente. Eu não estou alargando a região comprimida, mas estou alargando a resistência do concreto, ok? Tá? Agora a questão é, apoio, apoio. Bom, momento fator positivo, novamente é o mesmo para viga T ou retangular, só que a área de aço é muito menor, ok? Eu vou de 6,58 para 7,7 de aço viga normal. Ok? Então, quando eu tenho positivo pesado, uma viga T ajuda muito, ok? Essa que é a questão inicial, tá? E a área de aço? Quando eu não tenho cortante pesado, ou seja, quando tenho vãos mais consideráveis, a viga T é mais eficiente que uma viga retangular. Por quê? Porque ela é menor, ela é mais estreita, então a área de aço mínima para evitar a fissuração é menor, ok? Então, aqui a viga T ganha, certo? E a inércia? A inércia continua sendo a mesma, tá? E o controle de deformação vai ser maior com uma viga T. Entendido a situação? Então, quando que eu vou utilizar uma viga T? Quando eu tenho positivos pesados e eu preciso aumentar a inércia da minha estrutura, ok? Uma viga T, inclusive, ela vai aumentar o momento do fator positivo, reduzir o negativo, muitas vezes, numa análise hiperestática, porque ela tem maior rigidez no positivo, ok? E ela vai ser eficiente nesses casos. Agora, quando que eu não vou utilizar uma viga T? Quando eu tenho negativos pesados, ok? Ou, não chega a abordar aqui, quando não tem uma laje que facilita para isso. Por exemplo, se eu tenho uma laje treliçada, é possível fazer uma viga T. Complica um pouco, ainda é possível, ok? Mas a questão é já, começa a ficar um pouco mais complicada, dependendo do caso, não compensa, entendido? Daí uma viga retangular mais larga pode compensar. E a outra questão é, claro, quanto mais larga eu tenho que fazer a viga, uma viga para compensar, ao contrário de fazer uma viga T. Por exemplo, eu tenho uma viga de 14. Se eu fizesse ela de 20 ou de 25, resolveria? Ok, dependendo do caso, compensa. Agora, estou com uma viga de 14, eu tenho que aumentar ela para 30, 35, 40 de largura, dependendo do caso, a viga T não seria o ideal. A viga retangular seria o ideal e eu mudo para a viga T, que vai ser mais eficiente. Ok?
Outra questão que eu tenho, a minha viga T, se eu tenho cortante pesado, ela não é eficiente. Ok? Agora tem uma questão, eu tenho cortante pesado e eu tenho momento positivo pesado. Beleza, eu posso combinar as duas. Eu posso fazer uma viga T, que a minha viga vai ser de 14, vezes fazer uma viga T, só que com uma alma de 25 de largura. Ok? Então combino as duas, eu ganho uma inércia maior ainda, eu ganho uma rigidez maior ainda. Entendido? Então viga T pode ser utilizado, em alguns casos ela é extremamente eficiente. Não é o caso padrão. Ok? Se possível resolver com viga retangular é muito mais fácil, ok? Se possível resolver com viga retangular mais larga um pouco, ainda é mais fácil, apesar de ter algumas desvantagens, ok? Mas se realmente não tem como, eu faço uma viga T, ok? Eu aproveito todo o concreto que eu tenho no topo, e se eu tenho a possibilidade, se eu tenho necessidade de uma viga com mais inércia ainda, eu faço a viga T, eu vou ganhar bastante inércia com isso, não foi suficiente, eu faço uma viga T então com a alma mais larga, porque daí eu, conforme vou largando a alma, eu baixo o centro de inércia de novo, né? Porque quando eu vou fazendo a alma, quando eu faço a mesa, eu vou aumentar o centro de inércia, eu baixo de novo, ganho mais inércia ainda e ganho estrutura mais eficiente, só que, claro, mais cara. Entendido essa situação? Então, viga T é uma possibilidade muito eficiente. E a questão é, igual eu falei, a maior parte das pessoas com dificuldade nessa parte base, né? Quando que eu vou usar cada tipo de viga? Ok? Isso aqui tem que ser a questão, tipo, quando que você vai usar uma viga T? Nunca não, então você está se limitando, ok? Tá? Se você responder errado isso aqui, eu recomendo primeiro dar uma revisada em estática e ciências materiais. Não revisar, eu quero aprender concreto avançado, não, você tem que aprender a base, ok? A base vai te dar 99% do que você precisa, ok? Não adianta focar no 1% de otimização lá e tudo mais, se não sabe essa base, ok? Entendi essa situação? Outra questão é, eu também tenho um curso completo com concreto armado, não faço revisão, eu falo sobre tipos de vigas, como otimizar cada viga entre outros fatores, cada tipo de viga quando é eficiente, como corrigir uma viga, como otimizar uma viga, como reduzir o consumo de aço entre outros fatores, dentro do meu curso concreto armado, ok? Meu curso fica dentro do meu site, que o link vai estar aí embaixo, dentro do Linktree, que vai ter também o link para o meu site, e você pode adquirir lá o meu curso concreto armado, beleza? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.